Ora, muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores. E agora levam com outra aula. Quem não quiser não vê. Mas eu não posso deixar de corresponder a pedidos que alunos me põem para esclarecer aspectos fundamentais de ciência política, que é a minha área, conceitos básicos da ciência política, que eu vou reunir na aula de hoje. Ora bem, vamos lá ver. O conceito mais básico da ciência política é o conceito de poder. E há aqui muitas vezes uma confusão grande sobre poder e sobre legalidades e poder legítimo e autoridade. Vamos lá ver se eu consigo simplificar o que às vezes é complicado. Em primeiro lugar, o que é o poder? O poder, em geral, poder abstrato, em termos de, o que é poder? O que é ter poder? Ter poder é ter um conjunto de meios capazes de coagir os outros a um determinado comportamento. Ponto. Isto é que é poder. Não interessa se os meios são bons, são maus, se eu gosto ou se não gosto. A questão não é essa. É preciso é que sejam eficazes. É preciso é que sejam capazes, conjunto de meios, capazes de coagir, capazes de obrigar, capazes de obrigar a um determinado comportamento. Isto é que é poder. É claro que há vários tipos de poder, não é? Desde o poder físico, que vem da sociedade, nossa natureza animal, não é? Na selva, a lei da selva, há uns elefantes que têm mais poder que os outros, não é? Têm mais corpo, são mais velhos, aquelas elefantas velhas que dão porrada nas outras, pronto. Têm poder, têm um conjunto de meios capazes de obrigar as outras a um determinado comportamento. O macho alfa, a fêmea alfa, isto vem da própria sociabilidade animal. É claro que nós também compartilhamos dessa natureza. Mas é diferente nos seres humanos. Porquê? Porque nós temos conceitos, coisa que eles não têm conceitos. Não é? E por isso há uma diferença grande entre o poder e a autoridade. A autoridade é o poder reconhecido como justo, como verdadeiro, como legítimo, como indiscutível. Estão a perceber? É um poder diferente, é um poder que envolve um consentimento, muitas vezes prévio. É uma espécie de pressuposto. Eu estou disponibilizado, ou disponibilizada, seja quem for, para acatar o que vem do sujeito que exerce a autoridade. Reconheço-lhe uma supremacia, que pode ser uma supremacia moral, este senhor tem autoridade moral para poder falar, não é assim? Ou autoridade científica, ou autoridade artística, ou autoridade cultural, ou autoridade carismática. Tudo isto são coisas diferentes. E eu, perante eles, dobro-me. Em princípio, dobro, não é? Quer dizer, há um músico absolutamente. Eu lembro, no meu tempo, era o maestro von Karajan. O maestro von Karajan falava e as pessoas olhavam e aquilo era. O homem era um gênio. O Einstein, um judeuzinho de cabelo comprido, não é verdade? Que quando falava parava tudo e olhavam tudo para ele. E o senhor, porque ele tinha metralhadoras? Não. Era uma pessoa riquíssima? Não. Era uma beleza? Não. Não interessa. Era seguido atentamente, era absolutamente notável. Isto aconteceu ao longo dos tempos, não é? Com Platão e Aristóteles. Foram respeitados, foram mortos, mas foram respeitados pelo conhecimento que tinham. Tinham uma autoridade. Autoridade diferente do poder. Eu posso não ter poder nenhum e ter autoridade. E ter autoridade, não é? Uma pessoa que chegou a um apogeu daquilo que são aspectos específicos da cultura da humanidade
acaba por adquirir uma autoridade, não? Uma autoridade no seu próprio campo, uma autoridade, enfim, que se sobrepõe levemente e sem dificuldade a outras, não é? E, em certa medida, esta autoridade conforma um poder, não é? Não é? Já vamos falar disso daqui a pouco. As sociedades primitivas tinham isto, não é? O ancião. O ancião tinha autoridade. Porquê? Porque tinha vivido mais que os outros. Sabia mais que os outros, tinha mais experiência. Portanto, o experiente tem autoridade. O patriarca, o pater familias, tinha uma autoridade, era o velho. Aliás, o Estado é fundado na família e a família é fundada na autoridade patriarcal, no homem que mandava nos rebanhos e que mandava nas pessoas e que mandava na família. Portanto, é daqui que decorre o Estado primitivo. Bom, por conseguinte, em certa medida, a autoridade e o poder confundem-se, mas pode muito bem haver poder sem autoridade e autoridade sem poder. Bom, não é a mesma coisa. O poder, não, ao poder não interessa tanto, enfim, é agradável que as pessoas aceitem, mas se não aceitarem, vão, quer dizer, nós aceitamos todas as regras de trânsito como boas, de certeza, todas as regras fiscais como boas, todas. Não, eu não aceito, acho. Algumas são absolutamente imorais até, não é? Imorais! Mas obedeço, que remédio tenho eu se eu não pagar o IRS, ou não pagar o imposto, ou não pagar a taxa, ou não pagar não sei o que a tempo, estou lixado, não é? Porque o Estado tem a faca e o queijo na mão, ou seja, tem um conjunto de meios capazes de obrigar os outros a um determinado comportamento, quer a gente goste, quer não goste. Portanto, às finanças, e se calhar ao sistema rodoviário interessa pouco se as pessoas estão concordantes ou não concordantes. É stop, é para parar. Não concordo com a existência deste sinal aqui. E se não parar, já está feito. Está a perceber? Portanto, aí é um bocado irrelevante a questão da autoridade. Não é? A autoridade não interessa, está lá o sinal, é assim que é. Pronto. Há semáforos absurdos. Há semáforos absurdos. Experimentem não parar nos semáforos absurdos. A ver o que é que vos acontece. Não interessa nada se é moralmente reconhecido, é justo ou é verdadeiro. Não interessa. Ou é legítimo. Não interessa nada. Bom, voltando a isto. As sociedades são normalmente... Isto era a velha doutrina, que eu acho que ainda é boa, a classificação das sociedades em dois grandes grupos. Sociedades menores e sociedades maiores. Qual é a diferença? A sociedade menor é uma, ainda hoje existe, a maior parte são sociedades menores, são constituídas e visam a satisfação de um ou alguns fins da vida. Poucos, alguns. Por exemplo, os clubes. O ACP, do qual eu sou sócio e que considero o melhor clube que existe em Portugal, preenche um conjunto de finalidades, não é? Tem reboques, tem não sei o quê, tem isto, tem aquilo, mas seguros, mas ponto. Não tem mais objetivos do que esses. Visa satisfazer um conjunto de necessidades aos sócios e para isso tem de ter um poder organizativo, que chamamos poder social. Coisa diferente, coisa diferente. E quem diz, o ACP diz uma empresa, o Café Delta, não é? Também, ou o Benfica, não é? Visa preencher um conjunto de necessidades coletivas daquela aglomerado de pessoas que constituem o seu corpo, mas mais do que isso, não, apenas aquilo. Pronto. As sociedades maiores, que visam a generalidade não só dos propósitos e das necessidades sociais, como das pessoas singulares e coletivas, não é assim? Toda a gente, todas as empresas, todas as outras associações constituem sociedades maiores, ou seja, precisam de um poder que se sobreponha a todos os outros. Não é apenas um poder organizativo, também é um poder organizativo, mas é um poder de sobreposição. É um poder que visa, de alguma forma,
mandar sobre os outros poderes, organizar os outros poderes, submeter, em última análise, os outros poderes. A diferença do poder social para o poder político é esta. Uns visam interesses particulares e o outro visa interesses gerais e, portanto, o poder político deve sobrepor-se a todos os poderes sociais que estão sob a sua tutela. Claro que isto é filosofia, isto é a sã doutrina, não é assim. A gente sabe hoje em dia que há sociedades que são poderes pseudo-menores, mas que no fundo mandam nos Estados, não é assim? Eu não queria estar a dar muitos nomes, mas se quiser dou dois. A BlackRock e a Vanguard mandam nos Estados, ou em Estados, e os Estados não mandam nelas. Bom, portanto, a filosofia e a doutrina é muito bonita, mas depois a história às vezes é inimiga da lógica. Bem, assim sendo, qual é a diferença entre legalidade e legitimidade? Bom, legalidade é qualquer ação ou omissão que esteja de acordo com a lei em vigor. Qualquer entidade é legal desde que esteja de acordo com a lei em vigor. Qualquer ação ou omissão é legal se estiver de acordo com a lei em vigor. E quando não está? E quando não está, temos vícios, temos uma litigância possível com base no incumprimento da legalidade. E há níveis de legalidade e níveis de ilegalidade. Designadamente, o nível constitucional é, digamos, a legalidade mais alta dentro do Estado, que é a lei constitucional, a lei da Constituição, que obriga a todas as outras e que, em princípio, tem um estatuto superior, às vezes não tem, como é o caso, por exemplo, do sistema inglês, em que a Constituição é um conjunto de leis ordinárias e de costumes, mas seja como for, tem prioridade sobre as outras. A lei ordinária que pode ser uma lei parlamentar, que tem, no fundo, uma abrangência mais vasta, tem, por assim dizer, um consenso mais alargado, e a lei do governo. Em Portugal equivalem-se a uma estupidez que vem do Estado Novo, mas enfim, é o que é. A lei da Assembleia da República é igual ao decreto-lei do governo, quase que para tudo. Não em tudo, porque há competências próprias da Assembleia e há leis próprias da Assembleia que têm um reforço relativamente de superioridade em relação à lei ordinária. Mas, enfim, naquilo que é a maioria dos casos do dia-a-dia, é assim que funciona e mal. E depois há o regulamento. O regulamento é, no fundo, um complemento a uma determinada lei, no fundo, um decreto que explica como é que a lei se aplica na prática, não é? Como é que ela vai funcionar na prática. Ora, a ilegalidade mais grave é a inconstitucionalidade, a seguir a ilegalidade contra uma lei ordinária ou um decreto-lei e a seguir uma contravenção, que é o desrespeito de um regulamento ou de uma postura, ou seja, do que for. Bom, eu não meto aqui, não meto a lei internacional. Então o senhor não acha que a lei internacional está por cima? Não, não acho nada. Acho que a soberania pode acolher a lei internacional, como a nossa, que é uma espécie de sistema permissivo relativamente ao império da lei internacional, e a gente vai pagar por isso. É uma asneira, mas é como está. E, portanto, um acolhimento dócil, fácil e permanente da lei internacional pode vir a criar problemas, e vai criar problemas, mas é o nosso sistema, e eu penso que ele, de qualquer maneira, não constitui uma hierarquia superior, nem que a Constituição o diga, por uma razão simples, é que ele só tem acolhimento por causa
e em função da própria Constituição e da própria lei ordinária. Portanto, isto não é automático, é porque nós permitimos que a nossa Constituição seja permissiva, é uma espécie de imigração das leis internacionais, é curioso, não é? Tem quase que acolhimento automático na nossa. Eu penso que isto é mau, e das normas europeias, eu penso que é péssimo para as pessoas, mas enfim, como é que é? Quem cala consente. E, por conseguinte, eu não incluo o nível internacional como sendo superior ao nível constitucional, mas isto é discutível, como é evidente. A legalidade e a ilegalidade é isto, e não há muito mais a dizer. Depois há muito mais pormenores, como é evidente, mas não é por aí que eu vou para uma aula de generalidades. E quanto à legitimidade? Bom, quanto à legitimidade, há várias distinções. Em primeiro lugar, a distinção clássica do direito, que distingue entre a legitimidade original ou de título e a legitimidade de função ou de exercício. Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte: a legitimidade original ou de título tem a ver com a competência do órgão atuante em função do poder exercido, não é? Aquele órgão tem a capacidade legal e está autorizado a exercer aquela competência. E mais ninguém a pode exercer. Em contrapartida, a legitimidade de função ou de exercício tem a ver com a conformidade entre o poder exercido e os fins a que se destina. E se há uma desconformidade entre o poder e os fins, há, efetivamente, uma irregularidade na legitimidade de exercício. Bom, uma coisa não tira a outra, não, uma coisa não tira a outra. Eu até dava sempre o mesmo exemplo aos meus alunos durante os 50 anos que dei aulas, que é a da célebre Magna Carta. Magna Carta de 1215, há duas Magna Cartas, porque há duas versões, mas ambas de 1215, portanto, vamos chamar-lhe a Magna Carta Libertatum, que é a primeira peça da Constituição Britânica, ainda hoje em vigor, parcialmente em vigor, mas em vigor. A Magna Carta Libertatum foi um bocado à força otorgada pelo rei João Sem Terra, irmão do Ricardo Coração de Leão, que estava nas Cruzadas, e ainda hoje está em vigor. Portanto, tem legitimidade de exercício? Isso tem. A prova é de que está em vigor. E tem legitimidade original? É um bocado discutível, porque o João Sem Terra não tinha uma grande legitimidade. Quem era rei era o irmão. Quem era rei era o irmão. E, aliás, é baseado nessa fraqueza de estatuto que os barões impõem uma limitação ao poder político, da qual resulta a Magna Carta. Estão a ver, curioso? Quer dizer, foi mais importante a legitimidade de exercício do que a legitimidade de título. Mas o que é facto é que a Magna Carta continua em vigor, ainda que parcelarmente. Bem, Max Weber, o célebre sociólogo, distingue três tipos de legitimidade, a que eu dei sempre muita importância. Quais sejam a legitimidade legal racional, a legitimidade tradicional e a legitimidade carismática. Basicamente, o que é que ele era sociólogo? O que é que ele se perguntou? Perguntou-se a pergunta, enfim, de partida que ele colocou a si próprio foi: porquê que as pessoas obedecem? Porquê que as pessoas obedecem? Porquê que a maioria da humanidade obedece? Qual é a razão que obedece? E chega a estas três, às vezes pode haver uma mistura delas, estas três legitimidades. A legitimidade legal racional. Bom, eu obedeço porque legalmente aquele poder está instituído e a minha razão leva-me a que eu
cumpra com os seus desideratos, não é verdade? É a história do Código da Estrada, não é? Não vale a pena estar a discutir o Código da Estrada. Há um país que decide que o trânsito se faz pela direita, Portugal, Espanha, ou se faz pela esquerda, Japão, Reino Unido, África do Sul. Não vale a pena discutir. O que é que o país decidiu? O que é que o Japão decidiu? Que o trânsito se faz pela esquerda. Pronto. Tem um poder que pode fazer aquilo, que manda naquele território, que criou um código da estrada que diz isto, o melhor é cumprir, não vale a pena. É uma questão racional. Se eu disser isto é uma estupidez, eu quero andar pela direita, pum, tenho um desastre, não é? Portanto, por uma questão de legalidade, reconhecimento da legalidade e de razoabilidade, melhor é cumprir a lei. A maior parte das pessoas obedecem por causa disso. Não é por uma questão íntima de convicção apenas. É porque é uma questão prática, não é verdade? Bem, segundo, a legitimidade tradicional. Hoje muito posta em causa na Europa e é por isso que a Europa vai desaparecer, mas isso, enfim, não vai ser completamente reconfigurada, mas de forma irreconhecível. Mas isso é uma questão já futurológica. Porquê? Porque deitou fora a tradição. A legitimidade tradicional tem a ver com isto, que é com o passado, com a história, com a tradição. É obrigatório proceder de determinada maneira. Porquê é que eu não faço uma festa num cemitério? Era o que faltava. Porquê é que ninguém faz uma festa num cemitério? Ou as pessoas normais não fazem. Por uma questão tradicional, onde é que está? Não há ninguém, não te dizem lá de nenhum que não se possa deitar foguetes quando uma pessoa morre. Ou, ou cantar o parabéns a você no meio do enterro, ou outra coisa qualquer. Mas é uma questão de princípio. Isto não se faz por uma questão de respeito, de. Estão a perceber? Mas onde é que está escrito o respeito? Sempre foi assim. Porquê que eu não posso fazer xixi para cima de uma campa? É um desrespeito, mas é ecológico, não é? Aquilo é biodegradável. Não se pode fazer. É um desrespeito. Estão a perceber? A tradição, a história impõe, mesmo que a lei não diga nada, impõe um determinado comportamento. As pessoas obedecem em função dos costumes, obedecem em função das tradições, obedecem em função dos usos. Não é suposto fazer isto. Não é suposto. Reparem, as pessoas que vão visitar o Papa, se forem não católicos, chefes de Estado, têm que ir vestidos de preto. As senhoras têm que ir de preto e os cavalheiros também deviam ir. O nosso amigo Trump foi de azul escuro, mas enfim, vamos andando. Porquê que é assim? Porque há uma regra, mas é proibido. E se não for também entra. O Trump também entrou, não é? Mas quer dizer, é uma regra que está estabelecida há séculos. Só se for uma rainha católica é que pode ir de branco. Podia a nossa, a espanhola, católicos hoje em dia, dá-me a ideia que esses reis são tão católicos como eu sei lá o quê, mas enfim, adiante. Mas a Bélgica também podia ir, enfim. Portanto, raríssimos podiam ir de branco, o resto ia de preto. Que não é uma questão de luta, é assim, era uma questão de princípio. Mas não acontece nada se não se desrespeitar, mas fica tudo chocado. Não, isto não pode ser assim, não é verdade? Ou quando se vai ao Muro das Lamentações, tem que se levar uma cobertura na cabeça, seja lá qual for, os homens têm que ir de cabeça. Mas eu não sou judeu, eu não sou não sei o quê e tal. Não interessa, quer dizer, é suposto fazer-se isto. Mas há alguma multa? Não, mas é uma tradição, é um princípio, é um costume. Bom, as pessoas obedecem, nesse caso, por conformidade com a tradição, por conformidade com as tradições, não é? Com a história. E, finalmente, a legitimidade carismática. As pessoas reconhecem algo de transcendente naquela pessoa para ser obedecido. É o caso dos profetas.
não é? Os profetas não tinham espingardas, não tinham exércitos. Os profetas. Porquê que Moisés foi seguido? Tinha muitas espingardas? Não, porque era reconhecido um dom transcendente. Porquê que o Dalai Lama é obedecido por tanta gente? Porque é-lhe reconhecido um dom transcendente. Não é? Estão a perceber? Sobretudo no domínio religioso, há inúmeros líderes. O príncipe Aga Khan, porque é que é obedecido? Porque é que tem o peso dele em ouro, pago por não sei o quê? É porque é reconhecida uma capacidade transcendente. Mas se as pessoas não reconhecerem, batem-lhes? Não. Não. Os profetas batiam nas pessoas? Não. Mas era-lhes reconhecido um dom transcendente. Os apóstolos foram seguidos porque porque faziam curas. Sim, também havia isso, havia essa parte. Mas até isso é a tal coisa. Eu reconheço-lhe um dom transcendente. Este tipo é capaz de fazer milagres e eu vou atrás dele. Não é? Daqui a uns tempos poucos vamos ter aí um falso Cristo que também vai fazer ilusionismo a fingir que são milagres. Mas isso é outra história que não interessa agora. Portanto, a legitimidade pode ser legal, racional, está na lei, eu obedeço por uma questão razoável, não é? Porque senão tenho um desastre. Tradicional, decorre da história e das tradições, sempre foi assim. Ou carismática, eu reconheço aqui um fundo transcendente, um dom transcendente. Bem, não quer dizer que não haja uma concentração delas todas. Por exemplo, a Rainha de Inglaterra, que faleceu, este filho, enfim, não tanto, mas ela, não é? Foi reconhecida, eram reconhecidas as três categorias. Ela tinha legitimidade legal racional porque houve um referendo, por exemplo, para saber se a Escócia saía ou não saía do Reino Unido, e eles disseram não, queremos continuar debaixo da coroa da rainha. Portanto, na Escócia, a rainha passou a ser um líder legal racional. O mesmo aconteceu na Austrália. Vamos criar aqui uma república, que isto aqui já chega, agora a Rainha Isabel, isto é uma merda. Vamos, ou na Nova Zelândia, estamos fartos disto, fazer um referendo. E o referendo disse, não, queremos continuar. Agora, no Canadá, vamos chamar o rei para ele vir aqui afirmar que nós não queremos ser americanos, queremos continuar debaixo do rei. O rei que tem legitimidade de quê? Legal racional. Neste momento passa a ter legal racional. É o Parlamento do Canadá que exige a presença do monarca para dizer nós somos seus. O senhor é que é o nosso chefe de Estado. Não é o Trump. Estão a perceber? Isto é uma legitimidade legal racional, baseada numa legitimidade tradicional. Ele é o rei porque é filho da rainha, que era filha do rei, que era filho do outro rei, etc, etc, etc. Está a ver? É uma legitimidade tradicional, baseada na tradição. Mas também carismática, porque desde o Henrique VIII que o rei é sagrado, não viram, com óleos e não sei o quê, e passa a ser o chefe da Igreja Anglicana. E, portanto, além de ser rei, ele também tem uma função sagrada, que é nomear os bispos, nomear o arcebispo de Cantuária. Portanto, aqui reúnem-se três características complementares de legalidade legal racional, de legitimidade legal racional, tradicional e carismática. Vejam que curioso, não é? Tal como o Dalai Lama tinha, antes da invasão chinesa do Tibete, também tinha legitimidade por ser o chefe de Estado do Tibete. Bom, e último ponto, os fins do Estado. Isto é um ponto muito, muito, muito complexo, mas que eu vou tentar resumir, porque é isto que interessa, não é? Quando é que nasce o Estado? Bom, o Estado, num sentido lato, começa a nascer muito antes do que a gente chama Estado, não é? Os impérios eram Estado ou não? Eu tenho muita dificuldade em não considerar que Atenas não tivesse Estado, ou Esparta não tivesse Estado, ou Creta não tivesse Estado, ou Cartago não tivesse Estado, ou o Império Romano não tivesse Estado. Não consigo, não consigo, não. Não, o Estado só existe, é moderno e tal. Epá.
numa lógica histórica, o Estado existe nesta altura já, não é verdade? O Estado feudal não existia, claro que existia. Bom, portanto, no meu ponto de vista, o Estado existe há muitos séculos, não é assim? E aquilo que afirmou como, como reserva sua de competência foi sempre, a defesa, 2, o dinheiro, a cunhagem de moeda e uma justiça final. Digamos que é isto o embrião do Estado. É claro que não havia só justiça. Reparem bem, quando Cristo é julgado, Pilatos, Estado do Império Romano, diz aos sumos sacerdotes: julgai-o vós. Se é uma questão religiosa, porque é que não julgam vocês? Está aí o Herodes, estão aí os sumos sacerdotes, julgai-o vós. E ele diz: não, porque nós não temos poder de morte. Nós queremos matá-lo e quem pode matar... Estão a ver? Quer dizer, Roma reconhece que para lá da sua justiça há outra justiça abaixo, mas que pode ser exercida livremente, e os outros reconhecem que há uma justiça acima a que eles apelam porque o que querem é matar aquele senhor. Bom, portanto, o Estado antigo, arcaico, há milénios, já tinha este fim de justiça último. O último a julgar, o último que pode salvar a vida é o César. O César, o czar, é o imperador. Bom, a moeda, o próprio Cristo falou nisso. Eu estou a usar estas imagens porque toda a gente tem Bíblias em casa, em princípio. Quem devemos pagar? Devemos pagar o imposto ao Império Romano ou não? Para o entalarem, não é? Como quem diz que é um traidor, está a favor de Roma, a favor do Putin. E Cristo responde: mostrai-me uma moeda com a qual se paga o imposto. Está aqui. Quem é que está representado aí? César. Então dai a César o que é de César. Agora tenho aí uma gaitinha. Não sei, está aqui a gaitinha. Tenho que apagar a gaitinha. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. Isto é extraordinário. Ou seja, o que é de César é o dinheiro é de César. Estão a ver? Money, it's all about money. O dinheiro era prioridade do Império, como foi depois dos Estados feudais. E o exército, as legiões romanas. Quem é que fazia as estradas? As legiões romanas. Quem é que impunha os limites? As legiões romanas. Quem é que defendia o poder político? As legiões romanas. Isto é o embrião do Estado. E no Estado feudal aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Eles copiaram muito a lógica do Estado feudal. Ou seja, a moeda, a justiça última era do rei, não era a única. Havia uma justiça da igreja, havia uma justiça dos nobres, havia uma justiça das corporações, havia justiças de tudo e mais ou menos. A justiça grande, a grande justiça, a justiça final, o apelo final é sempre do rei, é sempre da corte. Depois, a moeda, lá está, it's always about money, e depois, pouco mais, pouco mais. Quando nasce o Estado moderno, não vou estar agora a dizer quando é, mas eu acho que nasce com a Revolução Americana, nasce com a Revolução Francesa, nasce com o liberalismo. Os fins do Estado, que o Estado concentra, além da moeda, é a segurança e a justiça. No fundo, na tradição antiga. E, portanto, o Estado inicial, moderno, da época moderna, só tem dois fins. É o instinto de segurança externa e segurança interna, e o fim de justiça. E a segurança interna era mais ou menos ligada às Forças Armadas, não é? Como sempre foi.
a segurança das pessoas e bens, justiça, dar a cada um aquilo que lhe é devido. Quando é que o Estado, o terceiro grande fim do Estado, que é o bem-estar, é incluído? Com a crise, já no século XX, basicamente. É no século XX, quer dizer, começa um bocadinho antes e tal, mas é ténue, não é? Ténue. Com, no fundo, o liberalismo final e, sobretudo, depois da Primeira Grande Guerra. Quando, de repente, há um Estado antigo império, a Rússia, que se transforma numa revolução num Estado socialista. E o Estado Socialista diz, não, qual? Está bem, moeda, justiça, segurança é connosco, mas também é connosco a habitação, o emprego, a educação, a saúde. Então o que é que não fica nada de fora? Nós temos que fazer tudo. Tudo. Não é só garantir a segurança interna, externa e a justiça. Não. Temos que fazer tudo. E é esta é a grande revolução. É a revolução que diz, não, agora o Estado tem que fazer tudo. Dir-me, mas foi no mundo comunista. Pois está bem, mas é que isso influenciou o resto. Porquê? Porque a seguir há uma guerra tenebrosa que afeta o Ocidente, não é? A crise da Alemanha, a Revolução é de 1917, em 18, uma confusão na Europa, a Alemanha desfeita, a República de Weimar era uma balbúrdia, em 18 o Sidónio cai, estava tudo pandemónio, não é? E, sobretudo, esta crise arrasta-se até 1929, quando há o crash da Bolsa de Nova Iorque e de Londres. E com esse crash nasce um novo acordo social, da New Deal, um novo acordo social, que é, bom, já não chega ser dar segurança e justiça às pessoas e depois dizer aos pobrezinhos, olha, tenham paciência. Eu lembro-me disto ainda, em pleno Estado Novo. Passava-se por um pedinte no meio da rua e as senhoras idosas diziam assim, olha, tenha paciência. Ele tinha era fome, não era paciência, mas tinha que ter paciência. Portanto, o fim de bem-estar, o fim de bem-estar foi introduzido por causa da miséria da que a crise de 29 acelerou. Pessoas com fome no meio da rua, milionários a suicidarem-se, a atirarem-se do Empire State Building, cá para baixo está tudo filmado. E o próprio, quer dizer, nos próprios Estados Unidos, não, nós temos que lidar com isto. Como? Vamos criar emprego. Mas qual emprego? Não sei, olha, vamos fazer estradas e empregar toda a gente, vamos fazer aeroportos, fizemos estradas de um lado ao outro e depois aeroportos e portos e barcos, vamos criar mais e mais empregos para as pessoas terem rendimento e não viverem nesta miséria. E sabem o que é que conseguiram? Resolver um terço do problema só. 30 e tal por cento da miséria foi resolvida e o resto não. E por isso é que a seguir, Sieg Heil, veio o Adolf Hitler e veio antes dele o próprio fascismo italiano com Mussolini, não é assim? E depois por todo lado, Franco e tudo. Porquê? Porque o Estado Social não conseguiu resolver o gravíssimo problema que tinha sucedido à Guerra de 18 e ao crash de 29. E, portanto, foi preciso fazer mais uma guerra para que se criasse finalmente o Estado intervencionista, o Estado de bem-estar, que agora está a ser posto em causa. É curioso. O Estado de bem-estar, a Suécia, que era o esplendor do Estado de bem-estar, não é? A social-democracia, enfim, tudo isto foi posto em causa por causa dos últimos tempos que vivemos, que tem a ver com esta multidão de dolce far niente que está a invadir os países da Europa e que vai dar mais, além de outra guerra que vai vir, por culpa dos líderes que não prestam e que estão ao serviço de interesses sórdidos, estas invasões não vão ajudar nada. Mas enfim, isso já é outra história. Portanto, Estado primitivo, Estado liberal, Estado
pós-liberal, sobretudo o estado de bem-estar, com 3 fins: justiça, segurança, em primeiro lugar, justiça e bem-estar. Muito obrigado, meus senhores. Acabou aqui.